mais um programa Sim, a Vida Chega Até Você. Esse programa que traz o valor da dignidade do ser humano desde a concepção até a morte natural. No programa de hoje nós vamos ter, ele está voltando aqui conosco, Francisco Ratzo. Ele é da área de filosofia, professor de filosofia, e vai falar hoje conosco, Francisco, sobre a questão da influência do Estado nessa questão da defesa, da cultura da vida no nosso país. Seja bem-vindo, Francisco. Obrigado, telespectadores. Obrigado mais uma vez pelo convite, padre. É uma honra estar aqui, é uma honra falar desse assunto com vocês. É uma questão de dever quase para mim. Tá certo, legal. Francisco, o Estado brasileiro, por meio de uma das suas instituições, que é o governo, nos últimos anos a gente vê uma participação feroz desse Estado na tentativa de legalizar o aborto. Como que você vê isso? Bom, primeira coisa importante para os telespectadores entender a diferença entre Estado e governo. O Estado é a forma de uma nação, a forma representada na sua instituição. Quer dizer, o Estado é propriamente a instituição jurídica da nação. E o governo são as suas ideologias, são os seus representantes, que por meio da democracia, nós somos um Estado democrático, por meio da sua democracia, elege os seus representantes. Então o governo é quem, num determinado momento, dentro de uma república, determinado momento, põe uma agenda em pauta. Um dos problemas do nosso governo atual... já vem se perpetuando há muitos anos aí. Exatamente, do nosso governo atual, é justamente confundir Estado com governo e diluir o governo e o Estado e pior, né? Fazer do Estado uma propriedade privada. Então trata a coisa pública, os nossos governantes, como se fosse particular. Então esse é um dos problemas mais sérios que a gente tem. Isso para não entrar em problemas relacionados à corrupção. Uhum. Agora pensa nos problemas ideológicos. Então o governo faz do Estado, quer dizer, dessa instituição, que é a forma jurídica da nação, do seu palanque ideológico, da sua agenda ideológica. Nesta agenda ideológica, inclui a questão do aborto. A questão, justamente, de ter uma agenda abortista, de uma agenda que é ideológica, você percebe? De uma agenda que é a agenda deste governo que, conscientemente, voluntariamente, visa confundir a coisa pública como se fosse a nação. Então, na cabeça das pessoas incautas, o governo é como se fosse a nação. Ou seja, como se o governo representasse a própria nação, o que não é verdade. O que não é verdade. O governo não representa a nação. O governo ele é limitado, ele representa quem o elegeu para um determinado momento e para um determinado cargo. E esta ação ela é extremamente limitada, inclusive nas suas ideologias. E quando vem a questão, falando aqui diretamente da questão da vida e do aborto, uma das coisas que se fala é o seguinte: o Estado é laico. É usado muito isso contra aqueles que defendem o valor da vida humana, contra o cidadão que defende o valor da vida humana. Sim, olha, padre, eu vou dar um dado aqui bem curioso, bem interessante. O conceito de laico é um conceito cristão. O conceito de laico, aliás, as pessoas que acham que o Estado é laico deveriam prestar honrarias ao cristianismo, porque a separação do Estado com a religião é algo que se desenvolveu no cristianismo. Então, o que significa dizer que o Estado é laico? Significa dizer que ele é independente, o corpo político, ele é independente de uma religião. Ele não tem uma religião oficial. Embora o conflito entre religião e Estado, ao longo do cristianismo, sempre foi bastante peculiar. Mas nosso Estado é laico. O que significa? Que o seu corpo de doutrinas, ele é não fundamentado, ele tem autonomia e independe de uma religião revelada. Ter uma posição favorável ou contrário ao aborto, seja cristão, seja a participação de um político cristão, seja a participação de um político ateu, seja o que for, é permitido no Estado laico. O Estado laico, ele não é um Estado que tem uma ideologia religiosa, ou um princípio religioso, ou um dogma religioso. Ele é independente disso. E todos os cidadãos, religiosos ou não, podem ser representados neste Estado. Porém, o que passa quando diz o Estado é laico é uma ideia assim: se você é cristão, ou mesmo que fosse um judeu, ou que fosse um espírita, enfim, qualquer outra religião,
parece que você já é um cidadão de terceira no sentido da tua opinião. Não, você está falando isso porque você é cristão. Não se valoriza a pessoa como tal, como cidadão que ela é nesse estado. O que existe é uma questão muito complexa e que ela nasce lá com o iluminismo, que é o seguinte, é tentar jogar a questão religiosa para a forma privada. Você só pode declarar a sua religião na esfera privada e não na esfera pública, o que é um absurdo, porque a forma da declaração religiosa ela é permitida na publicidade. Um cristão, um ateu, um budista, seja a denominação religiosa que ele tem, ele pode, como religioso, declarar publicamente a sua religião. Eu senti isso na pele. Escrevi algo no meu Facebook, Padre Silvio Roberto, e aí em relação à defesa da vida, e uma pessoa me mandou uma resposta dizendo assim, você é padre, você tem que ficar na sacristia, na igreja, você não tem que conduzir as pessoas porque o Estado é laico. Mais ou menos eu acho que isso que você está dizendo para a gente. Totalmente, padre. Isso é um absurdo, porque você não pode calar alguém por ser padre, por ser ateu. Você não pode calar ninguém, por hipótese alguma, de participar na esfera pública. Você percebe? Num Estado laico, a participação dada pelos seus representantes, ela é o esperado. Então, eu não posso jogar e não permitir e negligenciar a religiosidade de alguém porque o Estado é laico. Muito pelo contrário, por Estado ser laico... Por Estado ser laico, me permite participar. Porque permite você participar. No caso, para nós cristãos, nós católicos de modo especial, a Igreja tem insistido isso sobre a nossa participação política. Bento XVI, quando esteve no Brasil aqui, ele fala sobre isso, ele fala até sobre o voto, e eu vou dizer até mais, ele disse para nós sobre a questão do cristão, do católico, não votar em candidatos que diretamente defendem o aborto. Sim. Olha, o cidadão e o eleitor, ele tem que ter uma consciência muito grande de quem que o representa. A gente tem que pensar o seguinte, eu gosto de dois autores católicos, um deve ter mencionado de passagem, que é o Santo Agostinho. O Santo Agostinho tem uma definição de Estado que é sensacional. Ele vai dizer que o Estado ele é um grupo de bandidos que deram certo. Essa é uma teoria do Santo Agostinho. E um outro autor, que é católico também, é um autor inglês, chamado Lord Acton. Lord Acton ele tem uma definição do poder que é sensacional. Ele vai dizer o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Enfim, o que eu quero dizer com essa conversa? Que as concepções que um cristão católico deve ter em relação ao Estado é uma concepção de que o Estado, o poder político, ele é limitado. Ele é limitado na sua esfera humana. Que para o cristão, a grande problemática da sua vida é a salvação. É o querigma, é o anúncio do Evangelho. Mas que ele tem que lidar com o problema do mundo. A igreja, ela, como noiva do Cristo, está enraizada no mundo. E ela, por estar enraizada no mundo, tem que lidar com os problemas que são do mundo. E ela tem que instruir os seus fiéis a lidar justamente com políticos que representam, entre aspas, os problemas do mundo. Mas sempre alertando, claro, desses riscos, né? De que o poder corrompe, de que o Estado pode promover esse amor de si e instrumentalizar o poder para benefício próprio. O assunto é maravilhoso. Nós vamos continuar no segundo bloco sobre essa questão do Estado. Você é cristão, católico ou não católico? Qual que é a tua participação? Qual que é o teu dever em tudo isso? Você pode nos ajudar aqui, www.padrereginaldomanzotti.org.br 41 3221 6060 para que esse programa continue no ar. Já voltamos no segundo bloco. Programa Sim a Vida, voltando com você. Estamos falando aqui sobre a influência do Estado na questão da dignidade humana, do valor da vida. Estamos aqui com Francisco Ratzo, ele que é mestre em filosofia e está partilhando conosco aí essa questão. Eu gostaria de voltar, Francisco, no bloco anterior, porque é muito interessante. Então, Bento XVI disse para nós não votarmos em políticos que diretamente são contrários ao valor da vida humana. É a participação
do cristão como cidadão do Estado e tem o direito de fazer isso. Sim, tem o direito e tem o dever, na verdade. Ele tem, mais do que o direito, ele tem a obrigação, né, de ter a sua consciência cristã, pelo menos nesse caso, extremamente limpa. Embora, ainda que a consciência cristã, nós sabemos que é uma consciência sempre também para o pecado, ele é também para a salvação. Então, o eleitor, o cidadão cristão, ele tem que tomar um cuidado com quem o representa no Congresso, com quem representa na política. Não se deixar enganar, sobretudo. Aliás, tem 3 pontos que eu acho fabulosos que Bento XVI colocou para nós, que esses pontos o cristão tem que ter muito claro. Basicamente, nesses pontos não abrimos mão. O valor da vida humana, o valor da família e o direito dos pais de educarem os filhos. Ele disse isso para nós, uma das homilias de Bento XVI. Mas você falava também no bloco anterior sobre Santo Agostinho. Santo Agostinho, o telespectador entender um pouco, ele viveu ali pelo século V e na época o Império Romano estava caindo. Santo Agostinho escreve um livro, né, A Cidade de Deus, passando por toda aquela situação. Você vê aí, Agostinho, vê um estado tumultuado naquela época. Estamos mais ou menos numa situação dessa? O Estado, lembrando, essa obra de Santo Agostinho é uma obra monumental, uma obra que merece ser estudada, reestudada para a vida. O Santo Agostinho, quando diz que o Estado está tumultuado, na verdade, ele está constatando aquilo que é uma constante na história humana. A questão da política ela é sempre tumultuada, porque a questão da política, segundo o próprio Santo Agostinho, ela segue uma lógica que é própria, que é a lógica do amor sui, do amor próprio, daquele amor que é seduzido para realizar a própria perfeição no mundo. Só que o Santo Agostinho abre, como que ele resolve esses conflitos que são dados no Estado? Abre para a cidade celeste, justamente, que é o amor de Deus, o amor Dei. Então, assim, a tradição da Igreja Católica, ela sempre ensinou que o problema da presença da política no mundo ele é um problema muito fragilizado. Ele é um problema sempre na esfera dessa dinâmica que se perde, nós nunca queremos, o católico nunca pode querer realizar um mundo perfeito através da política. Não vamos ter um mundo perfeito aqui. Não teremos um mundo perfeito. Mas temos que dar a nossa contribuição o melhor possível para a sociedade humana. Exatamente, cuja referência, cujo paradigma é a Igreja. E aí os valores que nós temos como cristãos, o valor da vida, enfim, os valores ajudam-nos a querer o melhor para a sociedade. Sim, sobretudo a condição de levar a mensagem do Cristo, né? A mensagem da salvação. E ela é sempre um paradigma de amor, de misericórdia, que ao invés de fechar o indivíduo, atomizar o indivíduo no seu amor egoísta para si mesmo, ou nessa tentativa de tornar um paraíso aqui na Terra, a Igreja não fala nada disso. O indivíduo, ele é uma pessoa que se relaciona e ele vivencia uma comunidade que é uma comunidade muito mais especial, que é a comunidade do corpo místico de Cristo, que passa justamente pelas fragilidades do corpo político e corpo social. No bloco anterior, você colocou muito bem para nós a distinção entre o Estado, que é maior, e o governo, que está ali atuando nesse Estado. Parece-nos que nós temos um governo de esquerda, que temos no poder há 12 anos, pelo menos, e esse governo de esquerda tenta levar adiante todas essas bandeiras pró-aborto, pró-ideologia de gênero, até mesmo já se falou em legalização da prostituição, etc. Não só no Brasil, essas bandeiras, mas vamos falar aqui do Brasil. É isso mesmo? O governo de esquerda tenta levar essas bandeiras? Sim, para o telespectador entender rapidamente. O que é um governo de esquerda? O que é uma mentalidade de esquerda? É uma disposição ideológica, política. É aquela que visa, acima de tudo, a justiça social e a realização de ver na política uma espécie de salvação. Então, uma mentalidade de esquerda usa a política como um instrumento de justiça social, mas um instrumento para realizar o paraíso na Terra. Essa é a ideia de esquerda. Visualizar principalmente o coletivo, em detrimento da pessoa, tudo em nome do social, tudo em nome desse equilíbrio que passa por um poder, né, que regula a nossa vida em sociedade. Sim, o nosso governo ele é tipicamente de esquerda. Esta tradição de esquerda, ela é uma tradição anticristã, acima de tudo. Ela é uma tradição
aí teríamos que ter muito tempo para falar disso, mas ela é uma tradição anticlerical, antirreligiosa, ela está ligada, muito complicado dizer tudo isso, mas ela está ligada a uma série de agendas políticas internacionais que visa, sim, a diminuição da participação da família e cujo problema principal é a destruição da família, é a possibilidade de crescimento do poder estatal. Destruir a família, os ingleses têm uma noção muito boa disso, a família é um castelo, minha casa é o meu castelo. Destruir a família é destruir esse meu patrimônio contra todos os poderes possíveis. Quer dizer, a possibilidade de o governo destruir a família é a possibilidade de ele ser justamente totalitário. A família é o único baluarte que impede isso. Exatamente. Que impede isso. É muito sério isso. O que ele está falando aqui, nós ainda falamos em outros programas, vamos continuar falando. Existe uma agenda de destruição da família e que um Estado que vai se tornando totalizante. Um governo, melhor dizendo, que assume o Estado para torná-lo totalizante. Francisco, eu gostaria agora de entrar um pouco na questão da ciência, porque uma pessoa aí que tem um nome agora na ciência é Richard Dawkins. E ele falou até de uma moralidade de abortar bebês com síndrome de Down. Esse cientista tem sido aplaudido por aí em várias universidades, até aqui no Brasil foi aplaudido, e ele defende claramente abortar bebês com síndrome de Down. Bom, para o telespectador entender, o Richard Dawkins é um famoso biólogo. A tese de doutorado do Richard Dawkins é sobre ciscada de pintinho. Quer dizer, ele é um biólogo muito bom no que faz, aliás, um excelente divulgador da ciência biológica, mas ele se mete a falar do que ele não conhece. E o que ele não conhece? Ele não conhece bioética, ele não conhece teologia. Então, assim, Richard Dawkins é excepcional na escrita, ele cativa, ele é muito bom, mas ele é muito bom enquanto biólogo. Mas quando ele abre a boca para falar de religião, para falar de ética, ele só repete bobagem. Essa questão de assassinato de síndrome de Down, ou aborto de síndrome de Down, não é dele. Na verdade, existem defensores do infanticídio, um autor bastante conhecido de Harvard chamado Peter Singer, muito mais sério, muito mais importante que o Richard Dawkins, porque ele é um cara que conhece muito ética e bioética, defende o infanticídio. Então, o Richard Dawkins é um picareta, assim, é um papagaio que repete aquilo que tem sido produzido em algumas instâncias da academia e das universidades no mundo. Mas, infelizmente, é aquele que tem acesso à mídia e que fala muito bem. Mas o que ele está falando é uma tremenda de uma bobagem, que ele está dizendo assim, que pessoas que têm constatado síndrome de Down, eu poderia abortar. É um dever, até um dever, ele coloca isso. Ele está se colocando na posição, ele está se colocando num outro tipo de argumento do aborto que eu acho escandaloso, que é muito parecido com esse, que é o seguinte. Você imagina que a possibilidade do aborto vai diminuir o homicídio lá no futuro. Você imagina que a possibilidade de aborto de mulheres que têm financeiramente mais carência inibe a possibilidade das pessoas serem futuros bandidos, etc. Exato. Isso aí é postular a ideia de que o padrão de vida que ele leva, a maneira de vida que ele leva, é melhor que a dos outros, primeiro. E segundo, é postular a ideia de que ele sabe o que é melhor para aquela pessoa, ele sabe o que é felicidade para aquela outra pessoa. Isso é um absurdo, quer dizer, como é que você prevê que uma pessoa que tem síndrome de Down é pior ou melhor do que... Isso é um tipo de eugenia, é uma eugenia mascarada. É um tipo de eugenia. Só para lembrar o espectador, é aquela eugenia que levou uma série de judeus, de ciganos, entre outros, num regime como nazista. Ao campo de concentração e à morte. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos ao programa Sim a Vida. Programa Sim a Vida, falando sobre a influência do Estado, sobre a questão do valor da vida na nossa sociedade. Estamos aqui com Francisco Ratzo, ele que é professor de filosofia, mestre na área e está divagando aqui com a gente, vamos dizer assim, um pouco sobre tudo isso. No bloco anterior, nós falamos sobre alguns expoentes aí da ciência, porque se apresentam como tal, cientistas,
E esses cientistas vão formando opiniões. E, de repente, nós podemos ter pessoas formadas na sociedade trazendo uma ideia, por exemplo, contra o valor da vida de uma criança com síndrome de Down e isso ser imposto sobre nós como sociedade? Sim, com certeza, padre. A gente tem que tomar cuidado. É o seguinte, o cientista ele goza de uma autoridade, dado o contexto cultural que nós vivemos, que eleva o poder, suposto poder daquilo que a ciência lida e encolhe a presença da religião no mundo. Isso é chamado de secularismo, o esvaziamento da presença da religião e, de alguma forma, a elevação da opinião científica, da opinião naturalista. A questão é a seguinte, esses autores, eles, como eu disse, eles gozam de uma autoridade e essa autoridade ela influencia, mas eles partem de um pressuposto que é errado. E o pressuposto que a gente tem que olhar e ver que é errado é só um. A ciência não tem capacidade de formular um dever ser. Não cabe à ciência dar a uma comunidade a resposta para a vida moral. A ciência pode solucionar e soluciona muitíssimos problemas. Nós não estaríamos aqui se não fosse pelos benefícios da ciência. Certo. Usando esse tipo de equipamento, está sendo transmitido. A ciência, nós não temos que comprar guerra com a ciência. Nós temos que comprar guerra contra a picaretagem. E a picaretagem desses caras é uma só: confundir o lugar da ciência na vida humana. Ciência lida com os fatos e resolve o como da vida, mas ela não responde o valor e o fim da vida humana. Então, esses autores, é claro, influenciam o debate atual, o debate público, só que a gente tem que justamente mostrar que existem outros autores, que existe muita gente séria pesquisando, que existe muita gente séria refutando esses autores e que elas estão aí disponíveis também no mercado editorial. Aí é uma questão de também não ser seduzido muito pelo esforço de certas propagandas, da retórica e assumir uma certa... Aí o papel da igreja, eu acho, de educadora, né? De educadora. Feminismo. Feminismo com essa sua retórica de que a mulher tem direito sobre o próprio corpo e por aí, e devido a isso vamos liberalizar o aborto, que a mulher é injustiçada, enfim, tudo isso para liberar o aborto. O feminismo tem tido uma influência forte no Brasil, no nosso estado, na opinião pública? Sim, tem bastante. O feminismo é um movimento, embora não centralizado, né? Eles não seja um movimento centralizado, eles não têm um órgão central, mas ele é muito organizado. É um movimento muito diluído, que ele atua através de coletivos, cujo instrumento principal de organização são as redes sociais. Eles atuam nas universidades, eles atuam nas escolas, eles atuam, inclusive, surpreendentemente, dentro da igreja. Dentro da igreja. Então, assim, é um movimento que não é centralizado, não existe o movimento feminista, mas existem movimentos feministas que, de alguma forma, se organizam em coletivos. Bom, a tese básica do feminismo é que a questão do aborto, prioritariamente, é a questão da escolha da mulher e não da dignidade do embrião. Podemos ficar aqui escolasticamente discutindo a dignidade do embrião, mas o feminismo está preocupado com as escolhas da mulher. Então, a tese principal do feminismo é que o corpo é uma propriedade delas, o corpo é uma propriedade da mulher, logo, nenhum homem pode dar pitaco a esse assunto. O que é uma tremenda de uma falácia, já que ninguém está preocupado com o corpo da mulher. Nós estamos preocupados justamente com o corpo do embrião. Nesse caso aqui, o embrião também tem o seu corpo, claro, sua dignidade, assim como a mulher tem o corpo e a dignidade dela. E ele precisa de representantes que o defendam na sociedade. Sejam homens, sejam mulheres. Claro, seja homem, seja mulher. O embrião é homem, é mulher, quer dizer... Exatamente, exatamente. É uma pessoa, né? É uma pessoa. Mas a gente percebe, então, essa influência do feminismo, certa influência do feminismo, como você falou, dentro da igreja, na sociedade de modo geral. Sim, é preciso o telespectador entender que o feminismo ele tem uma bandeira que trouxe alguns ganhos para as mulheres. Isso, ao longo da sua história, ele não é um movimento que deve ser totalmente rechaçado. Ele é um movimento internacional que é muito forte, mas assim, nós não podemos... Né, houve muito boas conquistas em relação ao feminismo. Mas assim, o feminismo não pode ultrapassar aquilo que ele é próprio. Quer dizer, se ele respeita a dignidade da mulher, nada como instruir a mulher a ter uma dignidade sobre si mesma.
Você tem um cuidado sobre si mesmo. Ser responsável, não é só ter... O problema das pessoas é esse problema, eu quero meu direito, mas nunca pensa nas suas responsabilidades, nos seus deveres. Nos seus deveres. Mais um ponto sobre a influência no Estado ou na sociedade brasileira. Os meios de comunicação, alguns dizem que é até um quarto poder. Existe aí uma influência muito grande nesse ponto tocante, no que nós tocamos em relação à defesa da vida? Sim, os meios de comunicação são justamente o termômetro de como está o tecido social, a esfera da opinião pública. A esfera da opinião pública pesa muito sob o ponto de vista político, né? Porque você está medindo mais ou menos como que as pessoas tendem a pensar. O melhor caminho para se atuar retoricamente é justamente através dos meios de comunicação. Infelizmente, muitos movimentos, como o senhor falou lá no começo da conversa, de esquerda, ou o movimento feminista, por exemplo, eles sabem perfeitamente como atuar. Muito mais do que na mídia, atuar naqueles órgãos, naquelas instituições de base, que é a educação, a universidade, o que formará as pessoas para atuar na mídia e nos no governo e nos meios de comunicação. Então, a esquerda, nesse sentido, ela entendeu muito bem a lógica de como retroalimentar esse sistema, essa máquina ideológica. Você atua dentro das escolas, das universidades, ela fornece a representação política e ela fornece justamente a formação dos nossos comunicadores, e o que a gente está aqui justamente para, num programa como esse, evitar. E você também está querendo fazer a sua ação na sociedade, né? De influenciá-la, vamos dizer assim, de forma boa. Está para sair um livro aí sobre a questão do aborto? Sim, espero que... Eu tenho um contrato agora com a Editora Record, não é um livro sobre aborto ainda, por questões de contratuais não posso revelar ainda, é uma surpresa o tema, mas o meu livro sobre aborto eu já estou trabalhando nele e espero em breve lançar notícias de um futuro contrato. Assim, é um trabalho que eu tenho desenvolvido, estudado já há algum tempo e estudado de forma, para mim, a questão de fundo é a questão filosófica, de como para mim, é uma das questões mais primordiais da atualidade. Resolver esse problema do aborto é resolver, já que esse problema exige de muitas áreas, é resolver um dos temas mais importantes da nossa vida, que é justamente a resposta sobre o que torna a vida digna de ser vivida. Um dos problemas centrais a respeito da defesa da vida contra o aborto. Se você quiser saber mais também, você pode entrar no nosso site www.casaprovidame.com.br e também você pode nos mandar e-mail simavida@evangelizarepreciso.com.br. Você já falou isso aqui antes num programa anterior, mas vale a pena a pergunta, vale a pena dar um sim à vida? Sempre, é uma questão, falo sempre, é um dever dar um sim à vida. É um dever da consciência não só cristã, mas da consciência humana. E aqui, a consciência cristã e a consciência humana nunca estiveram tão juntas e tão significativamente uma na outra, que é a defesa da vida. A defesa da vida é o principal pilar de todas as defesas que alguém pode se dispor. Agradecemos ao professor de filosofia, mestre na área, Francisco Ratio, pela sua presença aqui conosco. Esse foi mais um Sim à Vida. Nos encontramos em um próximo programa.